Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 29 de setembro. O aumento no preço do óleo diesel pode afetar ainda mais a alta no preço de vários produtos. A Fiocruz afirma que, de cada 100 brasileiros, 11 estão com a segunda dose da vacina atrasada. A Polícia Federal investiga a morte de uma mulher na sede do Ministério da Agricultura, em Belo Horizonte. Você vai conhecer a Jabuti, que ganhou um casco feito em impressora 3D e assim entrou para o livro dos recordes. É agora no Brasil TV. A Petrobras aumentou mais uma vez o preço do diesel. O último tinha sido em julho. Agora o diesel vai subir em média 25 centavos por litro. E os efeitos atingem toda a economia. Neste posto, na Candangolândia, o preço do litro do diesel continua o mesmo, não subiu ainda. Está por R$ 4,98. Mas no posto, ao lado de outra bandeira, o preço já amanheceu com o reajuste. O litro do diesel já estava R$ 5,25. O Haroldo diz que já nem compensa mais ter carro a diesel. Eu estou achando absurdo, porque anteriormente eu abastecia por mês, eu gastava em média uns R$600, hoje eu estou gastando praticamente 900 por aí. O aumento autorizado pela Petrobras dessa vez foi de 8,9%. O reajuste médio é de 25 centavos por litro. Esse economista explica que o aumento gera um efeito cascata. E quem sente isso de forma mais forte é a parcela mais pobre da população. Pesa muito, né? Não só na produção da indústria, da agricultura, né? Mas principalmente nos transportes dos produtos. Acaba o preço ao produtor sendo multiplicado por algumas vezes até chegar ao consumidor, pesando muito aí no orçamento das famílias, né? Nessa disparada dos preços, o brasileiro está tendo que se desdobrar para sobreviver. E o que mais se ouve ultimamente é falar em aumento nos preços. O botijão de gás de cozinha mesmo, um item essencial no dia a dia de muita gente, está com preço nas alturas. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ele já consome cerca de 10% do salário mínimo de várias regiões do país. Para Ana Maria, fica difícil fechar as contas. Ela cuida sozinha dos 3 netos. A filha dela, mãe das crianças, morreu no ano passado. Sem trabalho nem aposentadoria, a única renda da casa vem de um programa social do GDF. R$ 250 por mês. Onde ela mora, no Sol Nascente, um botijão custa R$ 90. E o almoço já foi preparado com a angústia de um botijão quase no final. Se for para mim cozinhar um feijão, eu fico preocupada, porque, sei lá, o gás ele nunca avisa a hora que vai acabar. Às vezes eu ponho a panela no fogo, como já aconteceu várias vezes, que eu vou ver, o gás acabou. E na panela que vai ao fogo, muitos itens básicos estão desaparecendo, sumindo do prato porque o preço está ficando inviável. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O estudo aponta que a economia brasileira gerou novas vagas de trabalho. Quem nos conta é o André Coelho. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. O Brasil fechou o mês de agosto com 372.265 vagas formais de trabalho preenchidas. Foram 1.810.000 contratações contra 1.438.000 demissões. No acumulado do ano, o país tem um saldo de 2.203.000 empregos formais criados até o mês de agosto. Houve crescimento nas 5 atividades pesquisadas pelo Ministério do Trabalho. Destaque para o setor de serviços, responsável pela geração de mais de 180.000 postos. O setor do comércio aparece na sequência, com 77.000 vagas criadas. A indústria vem depois, seguida pela construção civil e pela agricultura e pela pecuária. O crescimento identificado pelo Ministério foi espalhado pelas 5 regiões do país. Todos os estados e o Distrito Federal fecharam o mês de agosto no azul, na geração de emprego com carteira assinada. Os principais destaques entre os estados são para São Paulo, Minas Gerais e aqui para o Rio de Janeiro. Os economistas que a gente ouviu acreditam que o resultado sugere uma recuperação mais forte do mercado, mas outros indicadores apontam que a economia ainda está patinando.
A má notícia é que o salário médio de contratação teve uma queda de 1,4%, ficando em R$ 1.792. Volto com você, Marcelo. A cidade de São Paulo recebeu hoje quase 350 mil vacinas contra a Covid. Entre elas, as aguardadas doses da AstraZeneca, que desde segunda-feira andam em falta nas unidades básicas de saúde. Mais de 93% estavam sem imunizante hoje pela manhã. E enquanto não são reabastecidas, essas unidades continuam aplicando a segunda dose com a Pfizer. Dentro dessas caixas, as tão esperadas vacinas para a capital. Mais de 93 mil doses da AstraZeneca e 253 mil da Pfizer chegaram ao centro de distribuição da prefeitura hoje pela manhã. De lá, elas saem para as centrais regionais que abastecem os locais de vacinação. E aos poucos, os postos voltam a aplicar a AstraZeneca. Um alívio para quem desde segunda-feira já não encontrava mais o imunizante para a segunda dose. Mesmo sem o estoque reposto, quem veio de manhã até a UBS Jardim Aeroporto, na Zona Sul, não saiu sem completar a vacinação. Não tinha AstraZeneca, a gente tomou a Pfizer. A primeira dose eu tomei a AstraZeneca e agora eu vim tomar a segunda dose e tomei a Pfizer. Tá passada. Se por um lado tem muita gente preocupada em tomar a segunda dose da vacina, por outro tem gente que sequer tomou a primeira. Desde a semana passada, o vacinômetro do governo do estado não passa da marca dos 98% de adultos vacinados com pelo menos a primeira dose. E isso mesmo com o imunizante disponível para toda a população acima de 18 anos de idade há mais de um mês. Pode parecer pouco, mas esses menos de 2% representam 500 mil de não vacinados no estado de São Paulo. Este infectologista lembra que muitos deixaram de tomar por recomendação médica, mas também tem aqueles que simplesmente se recusam a se vacinar e que podem até comprometer o controle da pandemia. Que esses que se negam a tomar a vacina podem pegar a doença e sim, podem transmitir, inclusive para aqueles que estão vacinados. A vacina não é 100% de garantia de não pegar a doença. Então, toda vez que eu me vacino, eu protejo não só a mim, mas eu protejo as pessoas à minha volta. Então, é muito importante que toda a população que pode busque a vacina e seja vacinado. Essa decisão de não se vacinar não entra na cabeça do Diego, que antecipou a segunda dose da Pfizer. E quando tiver a dose de reforço para você? Eu venho na data que determinarem para vir. Eu quero sair dessa pandemia logo e ter vida normal. Pelo menos para a dona Gessina, de 76 anos, essa hora já chegou. Ela que tinha tomado as 2 primeiras doses de Coronavac, hoje tomou o reforço da Pfizer. Para mim, o importante é tomar. É tomar, né? É ficar prontinha, imunizada, ficar pronto, né? É isso aí. A Fiocruz divulgou os dados do painel sobre o atraso da segunda dose da vacina contra a Covid. Quem nos conta agora é o Diego Aidar. Oi, Marcelo, amigos do Brasil TV. A taxa de atraso da segunda dose é de 11%. O boletim foi batizado aí de Vigivac e é a primeira vez que a Fiocruz faz esse tipo de levantamento. A Fiocruz descobriu que 11% dos brasileiros que receberam a primeira dose não tomaram a segunda dose 14 dias depois da data prevista. Essas pesquisas, essas informações divulgadas levam em conta dados referentes até o dia 15 de setembro. Os pesquisadores lembram a importância da vacinação completa. Eles reforçam que o atraso pode comprometer seriamente a efetividade das vacinas. Segundo a Fiocruz, o objetivo do painel é apoiar os secretários, prefeitos, governadores, enfim, todos os gestores a identificar os municípios que precisam de algum tipo de ajuda para acelerar a vacinação com a segunda dose. A Fiocruz não explicou os motivos do atraso, disse apenas que se baseou nas informações fornecidas pelas prefeituras e pelos estados. Marcelo Cosme. E a gente fala agora dos incêndios na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A fumaça das queimadas está encobrindo as cidades de Ladário e Corumbá. Quem tem os detalhes para a gente é o Caio Tumeleiro. Pelo 5º dia consecutivo, os pantaneiros tiveram que respirar fumaça. Uma densa camada que vem dos incêndios encobre a cidade. A visibilidade também fica comprometida e a sensação de ardência nos olhos, até mesmo em ambientes fechados, é muito forte.
O aeroporto de Corumbá opera por instrumentos e isso faz com que os aviões usados nos combates aos incêndios fiquem parados na pista. Por falar em combate, brigadistas e bombeiros seguem nesse trabalho que é muito difícil. Na região conhecida como Jatobazinho, o fogo havia sido controlado, mas voltou com força, preocupando os ribeirinhos. Na Fazenda Santa Teresa, sul da Serra do Amolar, os brigadistas continuam atuando. Um helicóptero do IBAMA está aqui em Corumbá para ajudar no transporte dos combatentes até os locais de incêndio e isso deve dar maior agilidade no trabalho. Um outro ponto que preocupa é em Porto Esperança, a 85 quilômetros aqui da cidade. Ontem a situação por lá piorou e foi preciso a chegada de reforços. Em 2021, os satélites do INPE já registraram mais de 4.900 focos de calor no Pantanal, 52% somente no mês de setembro. E com tanto fogo, a área queimada atinge 1.313.000 hectares, segundo a última atualização do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal vai investigar o assassinato de uma vigilante dentro de um prédio do Ministério da Agricultura em Belo Horizonte. O crime foi hoje pela manhã. Foi o porteiro que estava largando o serviço quem ligou para a polícia pedindo ajuda. E em determinado momento o porteiro que ia ser rendido, que estava aqui no local, ouviu uns gritos e 3 disparos de arma de fogo. O crime envolveu 2 funcionários terceirizados do Ministério da Agricultura na Avenida Raja Gabalha. Outro porteiro, José Martins Dutra, de 44 anos, é suspeito de ter tomado a arma da vigilante Maria Rita Pereira da Silva e ter disparado 3 vezes contra ela, que morreu no local. Chegamos aqui e encontramos o corpo da vigilante, que trabalha armada, caído lá num vestiário que ela utiliza. Em princípio a gente não sabe a motivação ao certo, mas era alguma rixa relacionada ao trabalho deles. O rabecão da Polícia Civil foi acionado e como o prédio é de um órgão da União, quem vai cuidar da investigação é a Polícia Federal. Nos primeiros levantamentos, a PM apurou que o porteiro era considerado um funcionário tranquilo, de poucas palavras, que vinha apresentando sinais de instabilidade emocional, se queixando de bullying e perseguição. Segundo testemunhas, a única questão que ligaria autor e vítima foi um pedido recente dela, para não trabalhar no mesmo turno que o autor dos disparos. O suspeito fugiu a pé, levando a arma da vigilante, carregando também uma bolsa de viagem, que a polícia enxerga como indício de que a ação foi premeditada. Câmeras de vigilância no entorno ajudaram a polícia a bloquear possíveis rotas de fuga. O Ministério da Agricultura diz que o caso aconteceu com 2 funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de vigilância para a Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Lamentou o ocorrido, diz que está colaborando com o trabalho da polícia. O porteiro ainda continua foragido. Mais um caso de latrocínio na Baixada Santista e outra vez em Guarujá. É o segundo envolvendo o turista em menos de 2 meses. Desta vez a vítima chegava no hotel onde estava hospedada, na Praia da Enseada, quando foi abordada pelos bandidos. As imagens de monitoramento mostram o turista Marcos José de Noronha, de 38 anos, e a esposa voltando da praia. Uma outra câmera registrou o casal sendo abordado por 2 criminosos que chegam de moto. Eles cercam as vítimas e roubam os celulares e as joias. O homem vai atrás dos bandidos, entra em luta corporal e acaba sendo baleado. Um vídeo gravado por moradores mostra a equipe do SAMU socorrendo o turista, que foi atingido por um tiro no peito. Ele foi levado para a UPA, mas não resistiu. A esposa dele não sofreu nenhum ferimento. O crime aconteceu no final da tarde, na frente do hotel onde o casal estava hospedado. O local fica no bairro da Enseada, a cerca de 100 metros da praia. A vítima morava em Minas Gerais. Ele e a esposa chegaram em Guarujá na segunda-feira. Era a primeira vez que o casal visitava a cidade. Esse turista de São Paulo viu o homem ferido e parou para ajudar. Vi ela já tentando segurar ele na rua e parei o carro, para ver o que estava acontecendo. Até então eu não sabia que tinha sido o que ocorreu, porque ela não falava. Aí foi quando a gente conseguiu ver o furo aqui, e aí ela conseguiu falar. Um outro turista também morreu durante um assalto na cidade. O médico de Tatuí, Rodolfo Henrique Postigo Castro, estava passeando com a família no bairro do Perequê, quando foi abordado por criminosos que estavam em uma moto e atiraram contra ele. Os 2 suspeitos foram presos. Agora a polícia também busca identificar os autores desse outro roubo que acabou com a morte de mais uma vítima.
O caso foi registrado como latrocínio na delegacia do Guarujá. A polícia disse que está investigando e que não vai passar informações até o momento para não atrapalhar o trabalho da polícia. Seguimos por aqui, vou te contar agora que a Polícia Federal fez uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em clínicas odontológicas de São Paulo e também do Recife. Um foragido da Justiça foi preso nessa ação. Quem nos conta é o Danilo César. Olá pessoal, tudo bem? O homem foi preso num condomínio de luxo no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Federal, ele estava foragido da Justiça de São Paulo. A Polícia Federal disse ainda que ele é um dos chefes de uma quadrilha que agia em Pernambuco e também em São Paulo, abrindo clínicas odontológicas para comprar materiais e também máquinas para refinar drogas. Os policiais federais também cumpriram mandados de busca e apreensão em 2 residências e em 3 clínicas odontológicas aqui no Recife e lá em Jaboatão dos Guararapes. Em um desses locais, os policiais apreenderam R$100 mil. Mas o Ministério Público de São Paulo disse que essa quadrilha pode ter movimentado até R$1 milhão em um mês. O nome desse preso não foi divulgado. Danilo César do Recife para o Brasil TV. Veja a seguir a preparação de urnas eletrônicas para votação para prefeito em 3 cidades de São Paulo. Brasil TV de volta falando de eleições. No domingo, eleitores de 3 cidades do Vale do Alto Ribeira, em São Paulo, vão voltar às urnas para escolher o novo prefeito. São eleitores de Apiaí, Itaocá e Cajati, cidades com nomes ali no interior de São Paulo. Inclusive, as urnas para essas eleições, que são consideradas suplementares, já estão sendo preparadas. Além de testadas, as urnas são carregadas com os nomes dos eleitores e dos candidatos. Em Cajati, 3 estão na disputa pelo cargo de prefeito. Para garantir, então, a integridade da urna, para ter a certeza de que o eleitor vai chegar lá e vai estar funcionando direitinho, que a sessão vai estar instalada no local correto, que realmente se trata daquela sessão, caderno de votação, todo o material que corresponde àquela sessão tem que ser organizado. Posteriormente, as urnas são lacradas, em seguida elas são organizadas para serem distribuídas na véspera da eleição. 79 urnas estão sendo preparadas no cartório eleitoral de Jacupiranga, que é responsável pela eleição em Cajati. A cidade tem mais de 23 mil eleitores, mas aptos a votar nessa eleição, 19.608. Para essa eleição só votam quem fez o primeiro título, ou quem transferiu o seu título, ou quem regularizou o título até a data de 3 de fevereiro. Nosso sistema continua recebendo eleitores após essa data, mas esses não estão no caderno de votação e automaticamente eles não estão habilitados para votar nesta eleição suplementar. As eleições para escolher os prefeitos das cidades de Apiaí, Itaoca e Cajati acontecem nesse domingo. Os eleitores terão de voltar às urnas nessas cidades porque os candidatos que venceram as eleições para ocupar o cargo do Executivo no ano passado não puderam assumir porque tiveram algum problema com a Justiça Eleitoral. Cajati tem 12 locais de votação. O eleitor poderá votar entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. A expectativa é que a eleição seja rápida. Se trata apenas de um único voto, né? Então não teria aquela complicação a mais com relação a números de candidatos, para deputado estadual, deputado federal, ou no caso da última eleição, vereadores, que às vezes acaba criando um pouco de confusão, né? A gente mostra agora a nova exposição na Japan House, que fica em São Paulo. A instalação Equilíbrio, feita com milhares de balões. Os artistas japoneses se inspiraram nos ciclos da natureza para criar essa obra que vai se transformando e passando ao longo das semanas, conforme os balões forem murchando. A ideia é mostrar que o tempo é implacável. A instalação Equilíbrio ocupa uma sala inteira e é formada por 9.000 balões de plástico transparente polarizado que reflete a luz. Eles têm formas diferentes e estão distribuídos em cerca de 300 fios de nylon. Parecem pingentes de cristais lapidados que mudam de cor conforme o ângulo que se vê.
essa instalação mexe muito com as sensações das pessoas. Então, tem um percurso a seguir nesse formato de ser. No meio, você entra por um túnel em que se vê cercado de balões dos dois lados e também por cima. E conforme a gente se movimenta, e o ventinho e a incidência da luz, os balões refletem cores diferentes, entre o amarelo, o rosa, o azul e o verde. Até o fim de novembro, a gente tem essa mostra com a ideia de que, com o passar do tempo, a gente perceba também o leve murchar dos balões, que é uma característica intrínseca desse material e que faz parte da mensagem que eles querem passar também sobre essa noção da passagem do tempo. E começou em São Francisco do Guaporé, em Rondônia, a desova das tartarugas. São mais de 100 mil, de acordo com a ONG Ecovale. Olá a todos que estão acompanhando o Brasil TV. Isso mesmo, começou em São Francisco do Guaporé, aqui no interior de Rondônia, um dos mais bonitos espetáculos da natureza, a desova das tartarugas. De acordo com a ONG Ecovale, que realiza esse trabalho de preservação das tartarugas, mais de 100 mil devem procurar os bancos de areia do rio Guaporé para depositarem os ovos. Eles estão com 4 voluntários, moradores lá de São Francisco do Guaporé, realizando esse trabalho de preservação. Como que é esse trabalho? Eles vão até as praias para fazer a proteção dessas tartarugas, já que o principal predador por lá, infelizmente, é o homem. Eles aproveitam que elas estão mais vulneráveis nesse momento de desova para capturá-las para vender no mercado clandestino da Bolívia. O IBAMA, a SIDAM e também a Polícia Militar Ambiental estão por lá para fazer esse trabalho de proteção às tartarugas. Essa desova começou no dia 20 de setembro e a expectativa é que ela dure até o dia 10 do mês que vem. A eclosão, quando nascem os filhotinhos, deve acontecer em novembro. E a expectativa é que nasçam mais de 10 milhões de filhotes, um espetáculo. Desde Paraná, Gideon Miranda para o Brasil TV. E o Zoológico de Brasília recebeu 3 novos moradores. São 2 filhotes de onça pintada e um de lobo-guará. Eles vieram do Mato Grosso. As onças foram resgatadas em uma fazenda e o lobo-guará em uma região de queimadas. E agora não poderiam sobreviver na natureza. Os animais passaram por reabilitação. O acolhimento dos bichos pelo zoológico faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso e o IBAMA. E a gente encerra o Brasil TV de hoje com uma história muito legal. Uma jabuti que vive numa reserva do Distrito Federal acaba de entrar para o livro dos recordes, o Guinness Book. Quer saber por quê? Veja na reportagem da Rafaela Sconeto e da Luísa Garonzi. A Fred é uma fêmea da espécie jabuti-piranga e é assim que ela tá hoje, cheia de energia para lá e para cá. Mas lá em 2015, quando a Fred foi encontrada, a aparência dela era essa aí. 85% do casco foi carbonizado em um incêndio numa área de cerrado preservado aqui no DF. E, por sorte, a jabuti foi encontrada por um casal de veterinários, amigos do Matheus, que é especialista em animais silvestres. Na situação em que o animal chegou, a gente considerou uma possibilidade de eutanásia, porque realmente nós nunca tínhamos visto uma lesão tão extensa, né, em um animal numa condição tão deplorável, estava com pneumonia, lesões causadas por miíase, né, que são larvas de mosca, enfim, e a gente era capaz de perfurar assim, o casco dela, né, ou a região onde deveria ser o casco, com o dedo. E aí, através da nossa conduta clínica, a gente percebeu que o animal tinha condições de recuperação. Foi então que ele mobilizou médicos veterinários, cirurgiões dentistas e um designer para projetar e implantar um novo casco. E a tecnologia? Impressão em 3D. Foi um desafio. O equipamento de baixo custo era pequeno e foi preciso dividir a prótese do casco em 4 partes. Cada uma levou cerca de 50 horas para ficar pronta e o resultado deu muito certo. Só agora, 5 anos depois, a equipe voluntária foi reconhecida pelo Guinness World Records como pioneira na construção de uma prótese de casco de jabuti em impressora 3D no mundo. E olha só como a natureza é incrível. Essa cobertura que a gente está vendo aqui na Fred, hoje, já não é mais a prótese. Isso foi ela própria que reconstituiu. A gente imaginava que ela seria dependente